Oi, gente, meu nome é Aline. Tô criando esse canal no YouTube agora para falar um pouco mais sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, documentar a minha vida. É, eu posterguei isso por muito tempo. Eu sempre tive vontade de vir aqui e falar um pouco sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, sobre a minha trajetória. Alguém pode se identificar, quem sabe eu ajudo alguém ou alguém me ajuda também, né? É, E queria que vocês me conhecessem um pouquinho mais, então eu vou começar falando um pouco da minha vida. É, eu sou brasileira, nascida e criada no Rio de Janeiro. Eu moro na Áustria, na cidade de Kaprun, no estado de Salzburgo. É, eu sempre tive vontade de morar fora. Talvez, não sei se a minha vontade era de para sempre morar fora. Até porque para sempre é uma coisa assim, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu sempre tive vontade de viver a experiência de morar fora. O foco do canal não é morar fora em si. É a minha vida mesmo, seja lá onde eu vá morar, o que eu esteja fazendo. Mas, nesse momento eu moro em Kaprun. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, uma menina de 6, um menino de 5. É, e eu vou contar para vocês o que me trouxe aqui. Até 2016, maio de 2016, eu morava no Brasil, no Rio de Janeiro, onde eu sempre morei. Eu era casada, eu não estava satisfeita com a minha vida no Brasil de casada, não estava satisfeita dentro do meu relacionamento, não estava satisfeita com o que eu estava estudando. Eu fazia faculdade de Direito na época, eu estava no 9º período. Eu não estava satisfeita com a minha vida, aquilo não estava mais me preenchendo. É, é claro que eu deixei a minha família, os meus amigos para trás. Isso é uma coisa muito dolorosa de fazer, dói até hoje, né? A gente nunca consegue ganhar 100% tudo na vida, né? Então, para você ganhar uma coisa, você perde outra e vai ser sempre assim. Mas o meu foco, como o meu relacionamento não estava funcionando e eu queria dar a chance a essa experiência de morar fora, o meu foco era ir para Irlanda. Eu comecei a me planejar para dar uma guinada na minha vida, fazer outra coisa, me aventurar de certa forma. Eu acho que era o que eu precisava naquele momento. E eu ia para Dublin. Por conta do idioma, eu já falava inglês. Por conta do lugar, eu sabia que tem vários brasileiros morando lá. E eu tinha, de certa forma, eu tenho uma vantagem, porque eu sou italiana, o meu pai é italiano, então eu sou brasileira e italiana. Então, em relação a visto, não seria um problema, não seria uma questão. Então, eu queria ir para Dublin, que era na Irlanda e dentro da União Europeia. Mas, como a vida vive nos surpreendendo, eu reencontrei nesse processo, quando eu ainda estava no Brasil, uma pessoa da minha infância, da minha adolescência, que é o meu atual marido. A gente se conhece desde pequeno porque o meu pai trabalhava junto com o pai dele na aviação. E quando ele soube que eu estava vindo para a Europa, ele entrou em contato comigo para me ajudar mesmo, se eu tivesse alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. E a gente começou a conversar muito e ver que a gente se identificava muito. E com o tempo, a gente começou a amadurecer a ideia de, já que eu estava saindo do Brasil, ao invés de eu ir para a Irlanda, onde eu estaria a princípio sozinha, né, começando tudo de novo sozinha, aqui eu teria uma pessoa que eu conheço. E eu tinha muito medo de vir para cá, porque a língua é o alemão, eu não falava alemão, obviamente, e eu tinha muito medo de vir para cá. Mas com o tempo eu resolvi me dar essa chance, porque eu comecei a perceber que aquele relacionamento, é, tudo que a gente se identificava, de alguma forma aquilo me preenchia. O meu coração me dizia que era uma coisa que eu deveria ver onde dava. E de certa forma eu não estava errada, né? E eu vim pra cá com muito medo. Eu tinha 2.000 euros e mais nada. Eu tinha, óbvio, a minha casa para voltar. Tenho até hoje a minha casa para voltar, onde eu sempre morei. E vim pra cá. E aí, graças a Deus, na minha segunda semana na Áustria, em Salzburgo, nessa época eu estava em Salzburgo,
eh, eu consegui meu primeiro trabalho, que era tudo que eu precisava para continuar. E eu trabalhei num hotel, eu precisava só do inglês, então eu comecei a trabalhar no hotel, fazendo o café da manhã. Eu lembro que eu trabalhava de 6 da manhã às 11, todos os dias, tinha uma escala, né? Eu tinha 2 dias na semana de folga. E comecei a trabalhar no café da manhã. No início foi muito difícil para mim, porque era um trabalho físico, né? Aqui, quando você trabalha de fato. Era um trabalho físico, eu tinha que recolher a mesa, as louças eram muito pesadas. É, então, no início foi assim, canseira braba, mas eu consegui. Só que era um contrato sazonal, então era só para o período do verão. Eu cheguei aqui em maio de 2016. Então era primavera-verão. É a alta temporada também aqui. Mas eu me saí bem, graças a Deus. E aí, depois disso, eu comecei a fazer faxina na casa de uma senhora. E, enquanto isso, colocar currículo e tudo para conseguir outras coisas na área do turismo, da hotelaria, que era onde eu conseguia, né? Por conta de não ter ainda o alemão. E aí, eu consegui um novo trabalho no hostel, que esse foi muito legal, foi um trabalho bem legal, assim. Era esforço físico, eu trabalhava de camareira, fazendo as camas, limpando os banheiros e tudo, mas o staff todo do hotel era muito legal, eu fiz amizades lá, o chefe era gente boa, então era um lugar que, por mais que às vezes eu tivesse 80 camas para fazer, era um lugar que eu gostava de estar, sabe? Era descontraído, às vezes sexta, sábado e domingo a gente ia para lá tomar uma cerveja junto, as pessoas estavam ali mais ou menos com o mesmo propósito, né? Muito internacional. Tinha gente trabalhando que era das Filipinas, Butão, Japão, outros países da Europa também. Isso foi muito legal. Com o tempo eu passei para o café da manhã, eu consegui mostrar um serviço legal, fazendo a limpeza nos quartos e tudo, o chefe gostou muito de mim, e eu passei para o café da manhã, que funcionou tipo como uma promoção, porque o café da manhã do hostel era bem menos pesado do que fazer as camas, então eu comecei a ir pro hostel e tal, desculpa, a fazer o café da manhã, e aí eu era responsável pelo café da manhã e pelo almoço do próprio staff. Então eu fazia o café da manhã e fazia o almoço do staff, e foi uma experiência bem legal. Eu fiquei 3 anos trabalhando lá, e depois eu consegui finalmente passar para recepção, que para mim, que poxa, vim do Rio de Janeiro sem falar a língua, estava trabalhando na Áustria, ganhando um bom salário, com seguro de saúde, tudo certinho. Para mim, o fato de passar para recepção foi um reconhecimento, né, do meu trabalho. E aí fiquei muito feliz e tudo. E eu e meu marido resolvemos que a gente liberaria a questão de engravidar. Eu já estava com 30 anos e eu sempre imaginei que eu seria uma mãe um pouco mais nova. Eu não fui mãe tão nova quanto eu imaginei, mas eu não queria também deixar para os 35. Então a gente resolveu liberar para que eu pudesse engravidar. Só que a gente achava que ia levar uns 6 meses, 7 meses, por aí, um ano. E eu engravidei no primeiro mês, graças a Deus, da minha princesinha Laura. E assim, eu me sentia de fato com o rei na barriga. Foi a realização do maior sonho da minha vida, minha filha. É, E foi um período muito legal. Éramos só nós dois aqui. É, Foi muito especial. Eu lembro que eu chegava sempre do hostel à noite e a gente deitava na cama. Eu comia um chocolatinho para ela mexer mais e a gente ficava os dois assim, namorando ela, vendo a barriga mexer, sonhando com ela. Foi um momento muito, muito, muito especial. E então, a primeira realização do sonho, né? E aí vieram alguns desafios com isso, porque aí eu vi o que era você ser mãe fora do seu país, né? Longe das pessoas que são uma rede de apoio. Na verdade, assim, no meu caso, o que eu mais precisava era de uma companhia. E não de fato cuidar da minha filha. Cuidar da minha filha, modéstia à parte, cuidava e cuido muito bem. Mas eu precisava de um apoio, né, das pessoas que eu amava, que tivessem ali do meu lado. E começaram a surgir esses desafios. Eu acabei desenvolvendo o transtorno de ansiedade generalizada. Eu coloquei na minha cabeça que alguma coisa podia acontecer comigo, que eu não pudesse cuidar da minha filha.
Foi bem difícil, ela nasceu em fevereiro, no inverno, e a solidão, né, do inverno, do clima, aquela coisa de estar todo mundo na sua bolha, dentro da sua casa, foi uma coisa bem difícil para eu lidar. O meu marido, graças a Deus, sempre esteve presente, eu nunca estive de fato sozinha, só que ele precisava trabalhar. E eu tava de licença maternidade. Então esse período foi um período assim bem difícil, mas a gente superou. Graças a Deus, cuidamos da nossa filha com muito amor e, e a nossa vida foi caminhando para que a gente se mudasse. Nós nos mudamos de Salzburgo e, a princípio, fomos para Mittersill, que é uma cidade também em Pinzgau, na região de Selamsee, de Pinzgau. E esse período foi difícil, porque Mittersill era uma cidade muito pequena, eu não estava acostumada. Salzburgo, quando eu cheguei, já era muito pequeno para mim. Então, Mittersill foi muito assim, punk. E aí eu fui para o Brasil, resolvi viajar com a minha filha para que eu tivesse um pouco da presença das pessoas que eu amava. Então eu levei a Laurinha para todo mundo conhecer. Isso foi uma coisa que me deu um ânimo, né? Eu acho que quem mora fora se reabastece muito. Eu posso falar por mim, mas quem mora fora, eu acredito que se reabasteça muito quando visita o seu país, né? Isso preenche a gente de alguma forma. E depois disso, nós engravidamos de novo do meu bebê, o Romeu, meu menininho. Um sonho também realizado. Eu sempre sonhei em ter filhos assim com a idade próxima para que eles crescessem companheiros e brincando e tudo isso. Então nós tivemos o Memeu. Ele é a luz da minha vida, um menino ativo, carismático, levado, um amorzinho. E estamos bom, nesse momento não pensaria agora em ter outro filho, mas eu nunca me fechei completamente, na verdade, para ser bem sincera. Às vezes eu me fecho e penso, não, gente, pelo amor de Deus, mais uma criança não tem como. Mas ao mesmo tempo eu fico com aquela coisa de, ai, mais um bebezinho, família grande, todo mundo reunido no Natal, e fico sonhando com isso e tal. Mas enfim, o meu atual momento nós agora na verdade, nós compramos uma empresa que já funcionava, uma empresa de mel. Eu sou, nesse momento, apicultora e vendedora do meu próprio negócio aqui na Áustria. Nós temos as abelhas, as nossas abelhas produzem o mel, e aí nós, desse produto do mel, nós fabricamos licor, oximel, mete, que é o hidromel, que muitas vezes no Brasil é usado, é vendido nas feiras medievais e tudo. Fazemos também velas de cera de abelha e tudo isso. E a minha primeira experiência como vendedora no meu próprio negócio foi o Stern Advent Market, que foi o mercado de Natal de Selamsee. Foi uma experiência muito legal. Eu acho que de todos os trabalhos que eu já fiz aqui, é o que de fato está me preenchendo mais, porque eu trabalho com a natureza, eu me sinto mais enquadrada na região de Pinzgau, onde eu moro na Áustria, porque aqui é uma área bem rural, bem desenvolvida, mas bem rural, onde as pessoas trabalham muito com essa coisa do leite, criação de animais e tudo, o próprio mel, alimentos orgânicos e tudo isso. E tem sido desafiador a insegurança de não ter um contra-cheque, né? Porque é a primeira vez na minha vida que eu não tenho um contra-cheque, um CLT, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, tem sido engrandecedor aprender uma nova coisa, ter a minha própria empresa. Eu espero muito e vou me esforçar muito para que isso dê certo. E por aqui no canal eu quero compartilhar com vocês essa vida mais rural aqui na Áustria, como que funciona, como que funciona a produção a produção do próprio mel, como a gente faz o cuidado com as abelhas para que elas sobrevivam durante o inverno. Nós temos também galinhas, a gente tem uma pequena, vamos chamar assim, uma pequena fazendinha aqui na nossa própria casa. Não é bem uma fazendinha, nós temos as galinhas, a gente vende também os ovos, e eu queria compartilhar tudo isso, mostrar essa vida com vocês, para vocês e tudo, mostrar também a minha rotina com as crianças, né?
O canal vai ser uma coisa, assim, muito orgânica. Eu não planejei, assim, exatamente um foco. O foco vai ser falar sobre a minha vida, a vida das crianças, como que funciona a escola, o dia a dia. Se vocês tiverem perguntas também, os pormenores e tudo, eu vou explicando um pouco mais nos próximos vídeos. Esse é mais uma introdução para que vocês saibam quem sou eu e tudo isso. E não foquei muito, assim, numa edição maravilhosa, nem... eu ainda não tenho uma câmera, eu ainda não tenho um microfone para gravar, mas eu decidi começar, porque isso foi uma coisa que sempre teve no meu coração e eu posterguei por muito tempo, porque eu achava que eu não tinha um foco do que falar, não tinha câmera ideal, mas dessa vez eu só resolvi começar. E eu vou mostrar por aqui a minha vida, a minha rotina, como que eu cuido dos animais, como que eu faço com a minha lojinha, como que eu faço as velas, e o dia a dia mesmo, cuidando de 2 crianças, levando, buscando da escola. E se vocês tiverem as perguntinhas, por favor, mandem. Se vocês quiserem que eu traga algum tópico específico aqui, pode me perguntar, sabe? Eu quero que vocês me conheçam, quero ter a oportunidade de crescer, como ser humano. E se vocês tiverem algo a acrescentar, algo a dizer, eu tô aberta a tudo isso. E é isso. Eu tô muito feliz de ter dado esse primeiro passo. Espero que vocês gostem, espero que vocês gostem do que vem a seguir. Eu ainda não estipulei uma rotina de quantos vídeos eu vou postar por semana, mas eu pretendo postar o máximo que eu puder. Então, eu vou definir essas coisas, assim, um pouquinho pra frente, ainda não tenho uma estrutura toda formada. Eu resolvi espontaneamente mesmo vir aqui e falar de mim pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem e dá aquela ajuda, por favor, se inscreve no canal. E é isso, espero que vocês gostem muito. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo!